do tipo inteiro. Bom, em Java, então sempre orientado, pois é, mas nem toda linguagem tem esse conceito. A estrutura do tipo inteiro em C. E aí, meus queridos, tudo certo com vocês? Hoje é a nossa última lição do curso de C. Nós abordamos aqui um monte de coisa legal e hoje nós vamos encerrar com alocação dinâmica. Obviamente que a linguagem C é muito mais do que tudo que a gente viu nesse curso, mas eu acho bacana o conhecimento até aqui, que é um conhecimento básico, principalmente para você que está aí na faculdade, né? Conhecimento acadêmico sobre a linguagem, sobre o desenvolvimento de sistemas. E eu acho bastante interessante aqui o conteúdo que nós vimos. Nós vamos falar hoje sobre alocação dinâmica, né? Vamos entender como é que funciona isso daí. E no final vou dar uma dica para vocês de próximos passos, para onde que vocês podem ir depois desse curso que nós fizemos aqui agora. Legal? Então vamos lá. Nós vamos falar sobre alocação dinâmica. Nós vamos ver então a primeiro definição e a importância de alocação dinâmica. Nós vamos, para facilitar a sua vida no entendimento de como fazer, porque vocês vão ver que é mais uma mecânica do que efetivamente algo muito complicado. Mas tem um jeito certo de fazer as coisas, né? Então nós vamos apresentar um problema, que nós vamos desenvolver um programinha aqui que vai utilizar alocação dinâmica. Depois nós vvamos ver o que é malloc, se alloc, o realloc e o free, está tudo embutido ali. Nós vamos ver algumas estratégias de como resolver o problema, para escolher uma, tá? Vocês vão ver que existem várias maneiras, nós vamos escolher uma delas e resolver tudo, né? E principalmente nós vamos codificar a solução. Legal? Então vamos lá. Até agora nós aprendemos a criar estrutura estática. E isso daí gera um problema, né? Porque você muitas vezes não tem como saber quanto de memória que você vai precisar na hora que você está planejando alguma coisa. Algumas situações exigem que a memória seja alocada conforme a necessidade, né? Então, por isso que a gente usa a alocação dinâmica, né? Imagina, por exemplo, né, que você estivesse desenvolvendo um Excel, tá? O Excel todo mundo conhece, é um exemplo legal. E se o Excel, com todas as milhões de linhas, milhares de colunas e tudo mais, se tudo isso aí fosse alocado no momento da execução do seu código, ou seja, você criar uma matriz, né, do tamanho do Excel só para guardar inteiro, e não vamos nem partir para muita coisa não, você não teria memória no seu computador. Interessante, né? Então como é que ele funciona? Vai fugir do escopo do que nós estamos vendo aqui, mas basicamente ele vai alocando espaço para cada célula usada. Célula que não tem conteúdo, ele joga fora, tá? Basicamente é isso que ele faz. A ideia da alocação dinâmica é basicamente essa do Excel. Conforme eu coloco um dado em uma determinada célula, esse dado é alocado, essa posição de memória é alocada e disponibilizada para o programa. Então quer dizer que você vai ter assim uma bela de uma colcha de retalhos e um monte de alocação para você poder trabalhar. Então isso é alocação dinâmica. Vamos tentar entender aqui agora um determinado problema que a gente vai utilizar a alocação dinâmica para resolver esse problema aqui, certo? Primeira coisa, nós vamos ter um problema aqui que eu quero armazenar dados de nome, telefone, e-mail e CPF do meu cliente. Sei lá, uma coisa desse tipo. O meu programa também ele tem que ter a funcionalidade de adicionar, excluir, acessar um determinado elemento, procurar por um nome dentro dessa minha lista e listar todo mundo que está lá. Então, para isso daí, eu não quero ter limite. Eu quero ir acrescentando quantos forem necessários. A gente poderia, por exemplo, falar assim, isso é fácil. Eu uso, por exemplo, um vetor. Mas o vetor tem tamanho específico. E aí, como é que você resolve? Eu posso ir alocando. Conforme eu vou adicionando o cliente, eu vou alocando. Tá, e como é que você amarra os dados para que você tenha de um dado você chegue no outro? Tudo isso você tem que pensar, né? Então, vamos imaginar um programa que o menu seria basicamente as funcionalidades dele, isso aí que está aí na tela, né? Adicionar, excluir, acessar determinado elemento, procurar por nome, listar todos e sair. Alguma coisa nesse sentido. Como é que a gente pode resolver? A gente vai ter que usar um negócio chamado
memória, a alocação dinâmica de memória. Para isso, eu tenho vários comandos que me ajudam. O primeiro deles, e o mais comum, assim, de longe de ser usado, é o malloc. Malloc, Memory Allocation, o que ele faz? Ele aloca um bloco de memória de um tamanho pré-definido. Então, por exemplo, eu quero aqui 3 inteiros. Então, eu vou criar como se fosse um vetor com 3 inteiros. Beleza. Então, você vai lá, manda alocar 3 vezes o tamanho de um inteiro. Então, isso vai depender da arquitetura que você está usando. Então, é muito difícil a gente colocar número fechado aqui, né? E aí, a partir daí, você vai ter lá um tamanho de memória que você vai alocar. Na verdade, quem aloca não é você, tá? Quem aloca é o sistema operacional, não é nem o seu programa. Ele que controla isso. Então, o malloc pede ao sistema operacional a memória. O sistema operacional verifica se tiver, ele devolve. Se não tiver, ele vai dar uma mensagem de erro, tá? É muito difícil dar essa mensagem de erro, mas pode acontecer. Então, a síntese dele, o que é? Olha só, void asterisco. Não se esqueça que void sozinho quer dizer que a função não devolve nada. Void asterisco é que ela devolve um void pointer, que é um ponteiro capaz de apontar para qualquer coisa. Certo? Bom, então basicamente eu chamo o malloc, ele vai me devolver um ponteiro da memória alocada, e eu preciso passar para ele o tamanho em bytes que eu quero alocar. A partir do ponto que eu passo o tamanho, ele tenta alocar, se conseguir, ele retorna o ponteiro, senão ele retorna um ponteiro zerado, dizendo que não conseguiu, e aí a gente consegue tratar isso. Tá? Então aqui no caso, né, ele devolve null. Null o que é? Um ponteiro zerado, ele é zero. Na realidade, não existe nulo, o conceito de nulo na linguagem em si. A gente tem algumas constantes que resolvem o problema, mas a linguagem em si não tem esse conceito. Tá? Então esse é o malloc. O calloc é menos utilizado porque ele tem uma utilização um pouco mais específica. A função calloc aloca um vetor de n elementos e coloca 0 em todos os seus bits. Então ele zera completamente a memória, então você não vai ter lixo. Então você tem que falar qual que é a quantidade de elementos que você quer e qual que é o tamanho de cada elemento. Ele vai fazer o cálculo e vai trazer o resultado. Ele funciona muito parecido com o malloc, tá? Tanto na maneira com que você chama, como na maneira que você recebe os dados, tá? Nulo se não der certo, ou então um valor viável, que é o que você já está alocado. Por que eu digo que ele não é tão usado? Porque mesmo o calloc sendo mais específico para vetores, o malloc ele faz a mesma coisa. Porque eu posso falar o tamanho do vetor, ele vai funcionar. Então, no fim das contas, eu acabo utilizando mais o malloc, porque o malloc serve para qualquer coisa. E o calloc serve para vetores, assim, exclusivamente. Então, eu consigo trabalhar com o malloc para, por exemplo, alocar uma estrutura, alocar espaço para um bloco de memória, para um vetor, para um inteiro, para um float, o que você quiser. Então, eu prefiro trabalhar sempre com o malloc. E nós temos também o realloc. Para que vai servir o realloc? Imagine que você usou ou calloc ou malloc para alocar memória. Aí acontece de não dar essa memória e você precisar de mais. Então você tem duas alternativas. Uma delas libera a memória e depois aloca um novo espaço, mas isso você vai ter que fazer a cópia dos dados, ou melhor, você não vai liberar ainda, né? Você aloca o segundo espaço, copia tudo que está no primeiro para o segundo e depois você libera o primeiro. Não é? Essa é uma alternativa. Mas essa alternativa nem sempre ela vai ser rápida o suficiente. Por quê? Porque você vai ter que utilizar um programa que você vai fazer para fazer essa cópia de memória. E isso geralmente não é tão eficiente quanto você usar uma API que já está ali na linguagem, já está funcional e tudo mais. Então o realloc, o que ele faz? Você pede mais memória. Ele vai verificar se no espaço onde aquilo que você alocou, se logo abaixo dele, vamos abstrair aqui, né? Logo abaixo dele, ou seja, de maneira contígua, se tiver mais memória, ele aumenta a alocação e devolve para você o mesmo ponteiro. Então, esse é o segredo dele. Agora, se não tiver um espaço que caiba isso, o que ele vai fazer? Ele vai procurar na memória um espaço que caiba o tamanho todo da área de memória que você quer. Ele não vai fragmentar, não vai separar um pedaço aqui, um pedaço lá. Não, ele vai fazer e vai alocar inteiro.
Logo em seguida, o que ele faz? Ele copia, usando aí as próprias rotinas da BIOS, então isso é muito rápido. Ele vai copiar o pedaço de memória que estava antes para o conteúdo novo e vai liberar para você. Você, teoricamente, você nem vai perceber isso, mas ele vai te devolver um novo endereço. Pode devolver um novo endereço, né? Então, é isso o que ele faz. Então, ele é bastante interessante quando você precisa crescer alguma coisa, né? Você tem lá, está usando tantos bytes de um determinado elemento e você vai crescer e você quer essa memória contígua, né? Então aí você usa o realloc. Nem sempre isso é interessante. Você pode fazer vários mallocs e fazer a ligação entre eles conforme for a sua necessidade. Por exemplo, se você está na faculdade fazendo estrutura de dados, você já deve ter visto lista ligadas, ou se não viu, dá uma pesquisada aí para você entender. Lista ligada, árvore binária, são tudo estruturas que você tem a alocação dinâmica e uma é amarrada na outra através do teu código, tá? Isso é bastante interessante. Bom, e por último, o que a gente tem que ver aqui é o free. O que o free faz? O free, ele libera a memória alocada pelo malloc, pelo calloc ou pelo realloc, tanto faz. Na realidade, o free não libera nada. Você passa para ele o ponteiro onde está a memória e ele vai pedir para o sistema operacional e o sistema operacional que vai liberar. Não é o free, é o sistema operacional. Tá? Então sempre você vê assim a ligação íntima, né, entre o seu programa e o sistema operacional. Você tem que ter essa simbiose aí para você funcionar. Da mesma forma que o sistema operacional ele é intimamente ligado com a BIOS. Então você vê que as coisas são interligadas. Certo? Bom, o que mais nós temos para ver aqui? Nós temos que resolver aquele problema aonde eu tenho os meus dados. E eu tenho aqui, eu vou trazer para vocês duas estratégias. Tem mais maneiras? Tem, não tem só duas, mas vamos discutir essas duas, porque eu acho mais interessante a gente partir de alguma coisa, né? Então a primeira delas, o que é? Eu aloco um vetor para armazenar os dados e, se for necessário, eu aumento o tamanho desse vetor. Então essa é a primeira estratégia. A segunda estratégia, conforme eu vou adicionando elementos, eu vou criando uma lista ligada, vamos colocar assim, ou seja, eu aloco um bloco, ele está aqui, aí eu aloco outro bloco que está em outra posição de memória, vou ter um ponteiro que aponta daqui para cá, e assim eu consigo fazer o acesso completo aos dados. Essas duas estratégias, elas têm nome. Se você, por exemplo, já programa em Java, talvez o que eu vou te falar aqui não tem muito segredo não, você já deve ter visto isso. A primeira delas, que eu uso um vetor, ou seja, eu aloco memória e trabalho internamente como se fosse um vetor, eu estou criando um array list, ou seja, uma lista baseada em vetores, certo? Quais são os prós dela? Mais simples de programar. Depois de alocada a memória, nós podemos tratar tudo como vetor, ou seja, eu só vou tratar como ponteiro no momento da alocação, depois é vetor. Ela é muito rápida para incluir dados e ela, vamos colocar assim, eu consigo ter o acesso dinâmico, ou seja, eu acesso a posição 3, a 5, a 2, a 1, sem problema nenhum. Tá? E quais são os contras que você vai ter? Primeiro, se você precisar dos dados ordenados, você precisa de uma função de ordenação. Não tem jeito, você vai ter que mandar ordenar e ainda assim não é automático. Coloquei os dados, agora ordena. Então ele vai lá e ordena isso. Então é um processo que costuma ser mais lento. E também a exclusão é lenta. Porque eu não posso, vamos supor que eu tenho 5 elementos aqui dentro do meu vetor. Eu apago esse, eu tenho que subir. Esse daqui vai ter que sumir, eu vou ter que subir os outros dois. Então eu vou ter que fazer uma cópia. E isso tem um custo computacional, então a exclusão é lenta. A segunda alternativa, ela já é uma linked list, uma lista ligada. Qual que é a vantagem? Primeiro, ela está sempre ordenada. Segundo, ela aloca dados para cada item, mantendo o mínimo de memória necessária. Então, enquanto que no vetor eu tenho que alocar, por exemplo, eu aloco 10, na próxima vez eu aloco mais 10, depois eu aloco mais 10 e assim vai. Aqui não, eu vou alocando item por item. Então eu estou sempre no menor mapa de memória, menor pegada de memória possível. E também outro lado que é bom é que a performance, tanto para inserir quanto para excluir, é a mesma. Assim,
não vou dizer que é a mesma, porque dependendo da situação ela pode, se estiver lá no final da estrutura, até eu chegar lá pode demorar um pouquinho mais, mas ela tem uma performance similar, é bem diferente do ArrayList, que é bem complicado excluir. E quais são os contras, né? Primeiro, o acesso é sequencial, eu não tenho acesso randômico, eu não posso acessar o registro 3, o 2, o 1, o 4, não. É sequencial, se eu quiser acessar o 3, eu tenho que acessar o 0, o 1, o 2 para chegar no 3. E assim vai. E também é difícil de programar, né? Porque tem mais detalhezinhos, mais coisas que você tem que tocar. Então, por causa disso, nós vamos escolher o primeiro, porque ele é mais simples, tá? Ele tem alguns pontos também que são contra, mas eu creio que na média ele está bem melhor do que o outro. Portanto, eu quero que você entenda o seguinte: entender como funciona um algoritmo, ele auxilia você a escolher qual é o algoritmo que vai ser utilizado em determinada situação. Isso é fundamental. Por quê? Porque quando eu escolho alguma coisa com base no meu entendimento, eu já sei o que é pró e o que é contra, eu vou mitigar o contra e eu vou tirar proveito daquilo que é a favor. Certo? Então isso é muito importante. Dito isso, vamos para o código, vamos resolver o problema. Para resolver esse problema, então, eu vou vir aqui, vou criar uma pasta nova, 12, vamos chamar de alocação dinâmica. Agora eu vou criar aqui dentro um arquivo, novo arquivo, chamar ele de projeto.c. E nós vamos trabalhar em cima desse arquivo. Começando aqui então, eu vou criar aqui os includes. Eu não falei para vocês um detalhe muito importante. Vamos fazer aqui meu esqueletinho aqui primeiro, né? Int main return 0. Beleza, está aqui o meu projetinho básico, né? Aonde que estão as funções de alocação dinâmica? Então eu vou vir aqui, ó, include stdlib.h. Então a Standard Library ela tem todas as funções de alocação dinâmica lá. Eu também vou precisar trabalhar com strings, então string.h está aqui. Beleza. Vamos criar aqui algumas constantes que eu vou precisar para o meu programa. Então aqui eu vou criar aqui uma enumeration para o menu. Se a gente precisar criar mais, a gente volta aqui e cria de novo, não tem problema nenhum. OP underline não selecionada. Então, essa opção é não selecionada e ela começa com 0. Aí eu tenho OP adicionar, OP excluir, OP acessar, OP procurar, OP listar e OP sair. Tá? Basicamente, os itens de menu que eu vou ter aí. Beleza, criei aqui minha enumeration. Vou criar agora uma struct, porque eu vou guardar os dados numa estrutura. Struct registro. Beleza, vai ter aqui um char, nome, na realidade é uma string, né? Com 80 caracteres. Por que é 81? Porque eu preciso do /0. Char telefone, vamos colocar aqui 15. Char e-mail, 255, para ter 254 caracteres. Char CPF, 15. E eu vou aproveitar, vou criar aqui uma variável chamada reg, que se eu precisar, ela já está criada aí para poder trabalhar. Beleza. Então, criei aqui as minhas constantes, minha estrutura, e agora nós vamos criar as minhas variáveis. O que eu vou precisar? Eu vou precisar do meu vetor, mas olha como que eu vou criar agora. Struct registro, asterisco, dados. Eu vou criar um vetor, ou melhor, vou criar um ponteiro que aponta para dados, mas na realidade
esse dados aqui, eu declarei ele como um ponteiro, eu vou alocar ele como um ponteiro, mas de um momento em diante, ele vai ser simplesmente um vetor, tá? Então, você vai ver isso, a gente vai trabalhar exclusivamente como vetor. Bom, aí eu vou ter uma variável que vai ter a posição que eu vou poder inserir dados, começa na 0. Eu vou ter também aqui uma variável chamada tamanho, para eu alocar para eu saber o tamanho do meu vetor. Ele começa com tamanho, mas depois ele vai aumentando esse tamanho, tá? Eu vou criar aqui também uma variável chamada incremento, que ela tem o tamanho de 5. Então eu vou usar o seguinte padrão. Ele sempre que você for alocar memória, você vai alocar de 5 em 5. Sempre múltiplo de 5. Começa com 5, depois 10, 15, 20, assim vai. Int p igual a 0. Vou criar aqui algumas variáveis que eu vou precisar lá dentro. Char sn igual a n. Sn vai ser usado para sim ou não. Tá? Então aqui eu já tenho, vou precisar agora criar os meus protótipos. Quais são os protótipos? Vamos lá. Void inicializar. Eu vou inicializar meus dados. Eu preciso agora inicializar, porque olha aqui, ó, os dados estão apontando para nulo. Eu tenho um vetor aqui que eu não posso utilizar. Então, eu vou ter que alocar. Quem que vai fazer a alocação inicial? O inicializar. Beleza. Vou ter também uma outra função chamada expandir, que sempre que for necessário ele vai expandir. Eu vou ter uma outra aqui, chamada adicionar, aonde eu vou passar para ele como parâmetro um ponteiro para o registro. Ou seja, na realidade aqui eu vou passar o que? O endereço da variável que eu quero inserir dentro do meu vetor. Tá? Void excluir. Então eu vou também excluir, só que aqui eu vou passar que posição que eu quero excluir. Eu tenho aqui uma função chamada elemento. O que ela faz? Eu vou passar para ele uma posição do meu vetor e ele vai me devolver os dados dentro desse vetorzinho aqui que eu vou passar como, desse ponteiro aqui que eu vou passar como referência. Então quer dizer, eu vou ter aqui o endereço dele e ele vai e altera a memória. Além disso, eu vou ter aqui uma função chamada localizar, que no localizar eu vou passar uma string, um ponteiro para uma string aqui, uma passagem por referência. Ele vai localizar e devolver a posição. Eu vou ter aqui também o listar, que simplesmente vai listar tudo que está dentro do meu vetor, aí, né, dos meus dados. Vou aqui também ter o finalizar. O que o finalizar faz? Ele, no final do programa, ele libera toda a memória, faz tudo o que tem que fazer. E também o menu, certo? Está aqui o meu menuzinho. Então nós vamos começar aos poucos. Então olha só, como assim começar aos poucos? Eu vou vir aqui, a primeira coisa que o meu main tem que fazer é chamar o inicializar. Eu vou chamar o inicializar. E antes de sair, a última coisa que ele vai fazer é chamar o finalizar. Então isso aqui é o esqueleto básico. Entrei no meu programa, a primeira coisa eu inicializo tudo. E antes de eu ir embora, eu finalizo tudo, antes do return 0 aqui. Então vamos começar por essas duas funções, né? Então eu vou vir aqui, vou inicializar, vou copiar aqui, vamos colar aqui, e o finalizar também. Vamos copiar aqui. Beleza, então está aqui, inicializar e finalizar. Como que vai funcionar o inicializar? Inicializar vai ser o seguinte, ó. Primeira coisa, eu vou calcular o tamanho. Então, tamanho mais igual, ou seja, o valor que ele tinha antes, que era 0, mais o incremento, que é 5. Então, ele vai começar com o tamanho 5. Então, eu vou vir aqui, vou pegar o meu vetor original, dados. Ele vai receber o resultado de malloc. Quantos bytes vão ser? Vão ser tamanho vezes o tamanho, size of, struct, registro. Então, olha só, a função size of, o que ela faz? Ela vai vir aqui ver quanto que é o tamanho de um struct registro. Então, se a gente olhar aqui, ó,
é só eu somar tudo isso aqui, ó. 81, 15, 255 e 15. Esse aqui vai ser o tamanho da minha struct, tá? Eu posso utilizar isso para qualquer tipo de dado. Size of int, size of float, tanto faz. O size of ele funciona desse jeito. Então, a primeira coisa que eu vou tentar é alocar. Pode dar problema? Pode. Se der problema, ele retorna o quê? Nulo. Então, eu tenho duas maneiras de perceber isso. Eu posso fazer isso aqui, ó. Se dados for igual a nulo, faz tal coisa. Vamos até deixar aqui pronto aqui o faz tal coisa aqui. Mas tem uma maneira melhor do que fazer isso aqui, porque aqui eu tenho uma comparação, e comparação, ele no fim das contas vai acabar virando uma série de cálculos para resolver isso. Então a melhor maneira de você testar isso é a gente tratar dados nesse instante como booleano. Então se a gente for pensar em booleano, se retornar 0, 0 vale o que em C? 0 é falso, então ele não entraria. Se eu colocar aqui if dados, ele não entraria aqui. Só que eu quero o contrário, quando ele for 0 eu quero que entre. Então eu vou negar o falso para ele virar verdadeiro. Então, se não dados, ou seja, dados veio... Imagina que dados deu errado lá, a alocação não tinha memória. Dados vai vir com 0. Beleza, então ele veio com 0. Se não 0, ou seja, 0 não é falso? Não falso, o que é? Verdadeiro, ele vai entrar aqui dentro. Beleza, ele só entra dentro desse if se der problema. Então, printf, erro de alocação de memória. Tá aqui, e logo em seguida eu vou dar um exit, porque eu tenho que sair, porque se eu não tenho memória, alguma coisa muito ruim aconteceu. E eu vou sair aqui com o sinal de falha, de erro, tá? Então, exit failure. E se der certo? Se der certo, ele vai continuar o seu programa normal. Opa, isso aqui não era finalizar, né, cabeçudo? Ai, começou cedo hoje. É aqui dentro do inicializar. Você que percebeu isso aí, que tá ligado, comenta aí. Comenta aí, ô Nava cabeçudo, você errou o lugar, agora tá certo. E finalizar? Finalizar é bem simples, eu vou dar um free, eu vou passar aqui os dados. Beleza. Free não tem como saber se deu certo ou errado, sempre que der o free ele vai entender que deu certo. Beleza. Como aqui eu usei o exit failure para falha, eu não vou dar um return 0. Adivinha o que eu vou dar? Exit success, que é um atalho para o 0. Então aqui é sucesso, aqui é falha. Então os dois vão chamar a mesma função de término, não é? Beleza, com isso daqui eu já consigo compilar e rodar ele para ver se ele vai funcionar. Olhando aqui o meu main, o que o main ele faz? Chama inicializar, aloca a memória. Chama finalizar, desaloca a memória e termina. Então, se eu rodar aqui e não der nenhum problema, porque fez tudo certinho. Prontinho. Rodou ele, bonitinho, não deu problema. Então, isso quer dizer que ele funcionou. Perfeito. Então, agora o que nós vamos fazer? Deixa eu fechar isso aqui, vai. Vamos continuar no meu main aqui a fazer o esqueleto de tudo que vai precisar. Então ele foi lá e já inicializou, então ele vem aqui agora, int opção vai ser igual a op não selecionada. Vamos trabalhar aqui no menu. Enquanto opção for diferente de sair, então enquanto o cara não escolher a opção sair, o que ele vai fazer? Opção vai ser igual ao menu. Ele vai chamar o menu, certo? Tem o menu? Não. Então vamos codificar aqui o menu. Vamos copiar isso aqui. Vamos vir aqui. Beleza. Vamos codificar o menu então para a gente resolver aqui o problema. Então, int op igual op não selecionada. Ele também começa com uma não selecionada. Printf menu, barra n, então aqui ele vai escrever menu, vai pular para a linha de baixo, printf, ele vai imprimir aqui um valor numérico, um tracinho, adicionar, barra n. E que valor numérico é esse? op adicionar. Opa, adicionar. Isso. Certo? Vou copiar isso aqui que a gente vai ter que fazer para cada um deles. Então aí depois do adicionar vem o excluir.
Depois do excluir, vamos chamar essa opção aqui de acessar um registro. Acessar um registro. E aqui vai ser o OP acessar. Logo em seguida vai ser o adicionar. Achei um erro. Procurar por nome. OP procurar. Depois disso, eu vou ter aqui o listar. E, por último, o sair. Beleza, está aqui. Agora, printf. Digite a sua opção. Scanf. Porcentagem D. Vírgula E comercial OP. Vou precisar limpar o buffer, então vou dar um scanf aqui, porcentagem asterisco C, ele vai limpar tudo quanto é caractere que tiver no buffer. E return OP. Certo? Se eu salvar aqui e rodar, ele vai ter que apresentar um menu, e se eu escolher a opção sair, ele vai cair fora. Está aqui, ó, todos eles. Então, olha só, se eu digitar opção 0, não acontece nada, 1, 2, 3... 4, 5, 7, se eu digitar 6, saiu, então está funcionando. Beleza, está aqui, agora eu posso continuar aqui no meu main, né? Depois que ele pegou o menu, então, o que a gente vai fazer? A primeira coisa que eu vou fazer aqui é o adicionar. Então vamos trabalhar agora nas opções, né? Então eu vou vir aqui, ó, switch, opção, então ele vai fazer um switch aqui na opção. E aí ele vai ter case OP. Vamos colocar todas aqui que eu acho que fica mais fácil. Então vai ser o adicionar, break. Case OP excluir, break. Case, depois do excluir vem o acessar, OP acessar. Break. Case. Depois do acessar vem o procurar. OP. Procurar. Break. Case OP listar. Break. E finalmente o sair. Case OP sair. O sair aqui não vai ter código dentro dele, mas é só para eu poder fazer isso aqui, ó. Default printf opção inválida. Então eu faço isso daqui para garantir que se o cara digitar uma opção não válida, ele dá a mensagem. E também aí eu não preciso ter aqui break, porque o default já é a saída, né? Então aí não vai precisar ter nada disso. Nós vamos trabalhar aqui primeiro no adicionar. Então vamos lá. O adicionar, então, ele vai precisar do nome, do telefone, do e-mail, do CPF e depois ele vai mandar adicionar. Então vamos lá. Printf, digite o nome. fgetS. Vou pegar aqui do registro daquela variável, daquela estrutura que eu criei uma variável dela, né? Vou pegar aqui, vou popular o nome com tamanho de 80,stdin. Então a gente vai pegar do teclado 80 caracteres. Lembre-se que nós criamos com 81, mas aqui no fgetS eu falo quanto que é, sem esse a mais, porque aí ele vai colocar o barra zero no final aí. Só que o fgetS tem o inconveniente de guardar também o enter, né? Então eu tenho que vir aqui e tirar o enter. Então nome, eu vou lá no vetor nome, na posição strcspn,
aonde eu vou procurar dentro de reg.nome, quem que eu vou procurar? O /n. Aqui eu passo uma string, né? Com todos vamos colocar assim, uma string com todos os caracteres que eu quero, porventura, localizar. E na posição que ele me retornar, eu dou um /0. Então aí ele vai tirar aí. Isso que eu fiz com o nome, eu também vou fazer com os outros. É tudo string, então vou vir aqui, vou copiar, vamos fazer um outro bloquinho aqui. Digite o telefone. Aí eu vou vir aqui, ó, onde está nome, Ctrl D, eu venho aqui, telefone. Beleza? Então mudou todo mundo, só que o telefone são 14 caracteres. Ótimo. Vamos de novo aqui. Dá um Ctrl V, depois o telefone é e-mail, digite o e-mail. De novo aqui, Ctrl D. Agora eu venho e-mail. O e-mail, o tamanho dele é 254. E por último o CPF. Digite o CPF. Ctrl D, CPF. Beleza, trocou todo mundo lá. E aqui também são 14 caracteres. E aí eu vou chamar aqui o adicionar. Eu ainda não criei o adicionar, mas eu tenho aqui, ó, o meu protótipo. Então eu sei que vai ter um adicionar, que eu vou passar para ele aqui um ponteiro, né? Para fazer a passagem por referência. Então eu vou vir aqui, ó, eu já posso colocar aqui adicionar e aqui dentro o endereço de reg. Legal, então com isso daqui ele vai chamar aqui o adicionar. Beleza, falta codificar agora o adicionar, que é o que nós vamos fazer agora. Então, vou vir aqui, vou pegar esse código aqui desde o começo da linha. Ctrl C, vamos lá no final. Vamos vir aqui agora, beleza. Tá aqui o adicionar. Então vamos lá. Se posição for igual a tamanho, isso quer dizer que ele está cheio. Então, se o meu vetor estiver cheio, o que eu vou fazer? Eu vou expandir o vetor. Como é que eu vou fazer a expansão? Então, eu vou vir aqui e vou chamar o expandir. Certo? Chamo o expandir e aí o expandir vai me devolver já um vetor com maior tamanho. Então, a primeira coisa que eu tenho que checar é isso. Se ele estiver cheio, tem que chamar o expandir. Beleza. Chamou o expandir. Então, eu tenho certeza que a hora que ele sair desse if aqui, os dados já estão, o vetor já tem o tamanho que ele precisa. Então, strcpy, vamos copiar para dentro de dados. Olha como vai trabalhar agora como um vetor. Ó. Posição, ponto nome, vai ser copiado para ele o que veio no ponteiro para a estrutura RG, o nome. Então, eu vou copiar aqui o nome. Agora, o que eu posso fazer aqui? Posso vir aqui e copiar de novo. Nome, agora vai ser aqui o telefone. Beleza. O próximo que eu vou copiar é o e-mail. Ctrl D, e-mail. E por último vai ser o Ctrl D, CPF. Beleza, então copiei todo mundo, só preciso agora fazer uma posição mais. Beleza, então olha a ideia. Se por um acaso ele já atingiu o máximo dele, ele vai chamar o expandir. Senão ele nem entra aqui, copia os dados, soma uma em posição e assim ele vai. Quando ele chegar no tamanho máximo, ele tem que expandir. Então vamos pegar agora o expandir e vamos criar ele aqui também, né? Eu estou seguindo essa ordem aqui, que seria a ordem de que a gente está testando as coisas, né? Para tentar ficar um pouco mais fácil para você entender. O que o expandir vai fazer?
Primeira coisa, só para a gente ver que está expandindo, eu vou colocar um printf aqui. Expandindo. Só para a gente ter esse referencial, porque senão a gente nem vai perceber nada, tá? Porque é muito rápido. Vou calcular o novo tamanho. Então, tamanho mais igual incremento, igualzinho a gente fez do outro lado. Dados igual realoc. Eu vou realocar. Que área de memória? Dados. Ah, legal. Quantos bytes? Vai ser tamanho, que já foi atualizado. Então, o tamanho aqui já tem o novo tamanho, vezes size of struct registro. Aqui é o mesmo processo, né? If not dados, printf, erro de alocação de memória. Note que se der isso aqui, o mundo acabou. Então dificilmente a gente vai ver essa mensagem aí. Exit failure. Beleza. Teoricamente é o que a gente vai utilizar. Vamos fazer um teste? Eu vou fazer o seguinte, eu vou rodar e vou tentar acrescentar 6 elementos com um string qualquer aqui para a gente não demorar muito tempo. Então eu vou rodar aqui, vamos lá, eu vou adicionar. Então vai ser o registro A, vamos colocar tudo A, depois adicionar B, adicionei 2, adicionar C, adicionar D, adicionar E. Agora, se eu tentar adicionar mais um, A, B, C, D, E, foram 5. Se eu tentar adicionar mais um agora, não vai ter espaço, vai chamar o expandir. Então, vou adicionar, vou digitar aqui agora o EF. Olha só, expandindo e ele conseguiu adicionar. Perfeitamente. Bacana, né? Legal. Então, vamos sair e vamos continuar o nosso código. Voltando aqui. Eu vou deixar o excluir para daqui a pouquinho, porque eu vou precisar do procurar. Então eu vou começar aqui com procurar, porque na hora que eu for excluir, eu quero procurar antes de excluir. Entendeu? Então eu vou trabalhar aqui no procurar primeiro, para depois eu poder já chegar lá. Então, aqui no procurar, printf, digite o nome que eu quero procurar. Beleza. Aí eu vou ter... deixa eu até pegar aqui, vai ser a mesma coisa, né? Nesse primeiro momento, então não tem que digitar de novo. Beleza, então tá aqui. E agora, olha o que eu vou fazer aqui, ó. Eu já tenho aqui quem eu quero procurar. Então agora, int p, eu criei aqui uma variável chamada p, que ela vai ser igual. Eu já não criei essa variável aqui em cima, só para ver. Já criei, então aqui eu não vou criar int p nada não. Vou falar só que p vai ser igual a localizar o nome do registro. Beleza? Vai localizar. Se ele retornar -1, se p for igual a -1, quer dizer que ele não achou. Mas se p for diferente de -1, a gente vai programar isso ainda, tá? Esse retornar -1 se não achar e tudo mais. Se ele for diferente de -1 é porque ele achou. Então ele vai vir aqui, vai buscar esse elemento, tá? De alguma maneira ele vai buscar isso. Lembra da função elemento? Vou passar a posição que eu quero e quem eu quero pegar lá dentro. E imprimir todo mundo. Printf, nome, porcentagem S barra N, vírgula, reg.nome. Beleza. Depois disso, telefone. Opa, faltou aqui, ó. Telefone. E aqui, telefone. Depois, e-mail.
por último, CPF. E aí é que a gente vai imprimir aqui o CPF. Beleza. Agora, se o P for igual a 0, é porque ele não achou, então eu vou dar um else aqui. E simplesmente printf, registro não encontrado. /n. Ponto e vírgula. Então aqui está o procurar. Procurar, ele vai precisar desse elemento aqui, né? Que é a opção acessar. Vamos já programar ela aqui que a gente já testa os dois. A gente vai trabalhar no localizar primeiro e depois no elemento. Então eu já vou deixar pronto aqui também. O que basicamente isso daqui tem? Eu vou pedir uma posição, então eu vou vir aqui, ó. Printf, digite a posição. Scanf, porcentagem de, vírgula e comercial P. Eu vou usar a mesma variável P lá para isso daí, sempre que for posição aqui. Então ele vou vir aqui, ó. Se a posição que o cara digitou for menor que 0, ou a posição que o camarada digitou for maior que posição menos 1, por quê? Posição sempre aponta para o próximo elemento que vai ser adicionado, né? Então, se eu tenho, por exemplo, 5 elementos, o próximo é o 6, a posição vai estar com 6. Então a gente tem que entender isso daí. Beleza, então tá aqui. Se for qualquer um desses aí, printf, posição inválida. Alguém digitou uma posição que não existe. Agora, se não, é porque ele achou. Se ele achou, a gente vai imprimir exatamente isso aqui. Ele vai buscar o elemento e vai imprimir os dados. Então, por isso que eu já resolvi fazer aqui junto, porque fica mais facinho, né? Eu já tenho isso aí praticamente pronto. Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso primeiro de criar essa função elemento e depois o localizar. Então, vamos primeiro fazer aí o elemento. Então, eu vou vir aqui em cima. Vamos pegar aqui a assinatura dele, para não ter que escrever tudo isso aqui de novo. E não correr o risco também de digitar errado, né? Então tá aqui. O elemento, então, o que ele faz? Eu já tenho a posição já foi. Aqui, ó, eu já sei que vai chegar a posição certinha, porque aqui no main, aqui, ó, eu já faço a checagem se ela é válida. Então, eu já estou sem ter que me preocupar com isso, né? Então, eu já sei que a posição é tranquila. Então, str, cpy, eu vou copiar para o ponteiro que eu passei aqui, ó, eu passo um ponteiro, né? Para o ponteiro que eu passei aqui, na região nome, ele vai copiar quem para lá? Dados, posição que eu digitei, ponto nome. Com isso daí eu vou copiar para dentro lá o nome do registro que eu tenho lá no vetor. Aí depois é só você colocar os outros, né? Então depois vem telefone. Depois de telefone tem aqui e-mail. Opa. E-mail. E depois eu tenho aqui o CPF. Beleza. Tá aqui. Esse é só isso. Agora a gente tem que ver aquele localizar, né? Vamos pegar aqui a assinatura da função. Localizar. Tá faltando muito pouco para a gente concluir aqui. A gente olhar aqui, está faltando basicamente localizar e o excluir. Nosso programinha está quase pronto. Tem também o listar, né, que eu acho que a gente não fez ainda. Localizar. Então, como que eu vou localizar? Eu vou pesquisar, é força bruta mesmo. Int i igual a 0. I menor que posição. E mais. Se eu fizer a comparação entre o nome que eu recebi aqui como parâmetro na função com dados na posição i, ponto nome, e eles forem iguais,
Lembra o STR-CMP? Se for 0, quer dizer que são iguais. Se for maior, quer dizer que o primeiro elemento vem antes do segundo elemento. Se for menor, ou melhor, o primeiro elemento vem depois do segundo elemento. Se for menor, o primeiro elemento vem antes. Então a gente tem que ver isso daí. Então o que acontece? Se por um acaso ele for igual, eu retorno a posição. Certo? Que o localizar é para fazer isso. Se não, eu retorno menos 1. Lembra do lance do menos 1 lá? Então tá aí. Retorna menos 1, não encontrou. Então o localizar tá ok. Vamos rodar aqui para ver se a gente compila. Vamos adicionar aqui alguns elementos. Então nome é Zezinho. Telefone 123. E-mail zezinho@zezinho.com. CPF 456, 345, sei lá, qualquer coisa. Vamos adicionar outro. A Ana, o telefone da Ana é 987, o e-mail da Ana é ana@banana.com e o CPF dela, sei lá, 890. Tá aqui. Então agora o que eu vou fazer? Eu vou acessar o registro 0, que eu vi aqui 3. Qual a posição? 0. Quem está na posição 0? Então está aqui, ó, o Zezinho. Está aqui, ó, posição 0, está o Zezinho. Beleza. Vamos acessar a opção 1. Então vou vir aqui, acessar a opção 1. Quem que ele trouxe? A Ana. Beleza, está funcionando. Vamos aqui pedir a opção menos 1. Ele já deu aqui posição inválida. Opa, está funcionando. Então eu tenho o 0 e 1. Se eu pedir do 2 para frente, não pode funcionar. Então aqui eu quero posição 2. Posição inválida. Perfeito, está funcionando, que é uma belezinha. Agora vamos procurar por um nome. 4. Eu vou procurar pela Ana. Tem que estar igualzinho, tá, gente? Ele achou aqui a Ana Banana, bonitinho. Vamos localizar agora o Nava. O que ele deu? O registro não encontrado. Até agora, ó, funcionando o adicionar, acessar um registro, procurar. Vamos fazer agora o listar e o excluir e prontinho. Está feito o nosso sisteminha. Então vamos sair aqui e vamos agora fazer... vamos voltar aqui para o meu... Vamos fazer o excluir, logo em seguida a gente já faz o listar. Já fica bonitinho. Então aqui no excluir, como é que funciona? O excluir vai funcionar eu falando qual a posição que eu quero excluir, tá? Então ele vai ser muito parecido com acessar. Então eu vou copiar essa primeira parte aqui, ó. Essa primeira parte aqui vai ser igual. Olha o que vai acontecer. Vou vir aqui no excluir, vou falar. Digite a posição, a pessoa vai digitar a posição. Ele vai, se for posição inválida, vai dar posição inválida, senão ele vai buscar o elemento, mostrar o que tem aqui, e agora olha o que ele vai fazer. Printf, tem certeza? Ele vai perguntar se a pessoa tem certeza. E aí, vamos dar um scanf, espaço, porcentagem C, porque é um caractere que a gente está lendo aqui, vírgula e comercial SN. Então ele vai ler aqui o caractere sim ou não. Se SN for igual a S minúsculo, ou SN for igual a S maiúsculo, por que está aspas simples aqui? Porque é char, né? Char não usa aspas duplas. Aí ele chama o excluir, senão não. Certo? Então tá aqui. E vamos fazer o listar aqui também, que aí a gente já conclui antes de testar. Então aqui o listar, simplesmente eu vou chamar listar. Certo? Vamos fazer aqui o excluir e o listar. O excluir então funciona de que jeito? Eu tenho que copiar os dados em cima daquele que eu estou excluindo. Então, vamos copiar aqui o protótipo do excluir. Então o que eu vou fazer? Vou fazer um for int. For int i igual a pos, ou seja, quem eu quero excluir é esse cara aqui, e menor que posição menos 1, porque eu tenho que ir até o penúltimo. Tá? Você vai entender o porquê.
ponto e vírgula e mais. Logo em seguida eu vou falar que o dados i vai ser igual a dados i mais 1. Então, se eu vou até o penúltimo, eu vou falar que o penúltimo vai ser igual ao último. Então, eu copiei todo mundo. E logo em seguida eu tenho que falar que posição diminui 1, porque eu acabei de excluir. Beleza? Então, excluir é só isso. E agora vem o listar. Void listar, não vou nem copiar porque ele é void assim, simplinho, né? Então agora a gente vai ver. Se posição for igual a 0, isso indica que a lista está vazia. Ele vai imprimir lista vazia. Barra N. Opa. Vazia. Barra N. Se não, vamos ver o que ele vai fazer. Ele vai mandar imprimir printf, um monte de tracinho. Aí a gente vai ter um for aqui, ó. For int i igual a 0. I menor que posição. E mais. E agora nós vamos imprimir todo mundo que estava lá. Eu já tenho uma rotina que faz isso que está aqui, ó. Então simplesmente eu vou vir aqui, vou pegar esse camarada aqui. Vamos jogar isso aqui dentro. Agora nós vamos fazer um pouquinho diferente aqui. Ao invés de imprimir registro I, nós vamos pegar tudo que for registro. Eu vou imprimir dados I. Prontinho. Ele vai pegar os dados da posição I, nome, telefone, e-mail, papá. Creio eu que está tudo funcionando. Então vamos rodar. Opa! Too few arguments to excluir. Ah, o excluir é diferente. Espera aí. Eu preciso só confirmar o negócio aqui, ó. O excluir aqui é excluir quem? É o P. P que tem aí a posição, né? Então, quando eu vou excluir, eu tenho que excluir qual é a posição. Beleza. Chique. Então, eu vou adicionar a Ana. Telefone 123 ana@banana.com e aqui 456 de CPF. Legal. Vou também adicionar o Juca. Telefone, qualquer coisa. E-mail juca.mulato@ sei lá, teste.com. CPF, qualquer coisa também. E vamos adicionar mais um. O Zezinho. Telefone, qualquer coisa. E-mail zezin@zezão.com. E o CPF dele também, qualquer coisa. Legal. Se eu chamar o listar, ele listou o que? Vamos ver aqui, vamos aumentar aqui o espaço. Ele veio aqui, faltou um detalhezinho. Eu vou corrigir aqui, ó. A Ana, aí depois o Juca, depois o Zezinho. Eu vou colocar entre um e outro os tracinhos. Tá? Mas vamos deixar primeiro, depois que eu testar o excluir. Legal, então eu vou mandar excluir o registro 1. Ó, é esse aqui, tem certeza? Não, não tem. Se eu listar 5, ele ainda está lá, ó. O Juca está aqui. Vamos de novo. Vou excluir o registro 1. Tem certeza? Sim. Agora, se eu listar, na opção 5, tá aqui, ó, tá a Ana e o Zezinho. Ele excluiu, funcionando bonitinho. Certo? Vamos sair aqui, dar um 6. Eu só vou agora corrigir esse detalhezinho aqui do imprimir. Vou pegar isso aqui, vou copiar aqui. Vamos salvar.
Vamos rodar de novo aqui. Eu vou tentar listar ele vazio, ó. 5. Lista vazia. Se eu tentar excluir o registro 4, ele oposição inválida. Se eu tentar aqui excluir o 0, posição inválida. Por quê? Eu não adicionei ninguém. Se eu adicionar aqui o A, vou adicionar o B, vou adicionar o C, vou adicionar o D, vou adicionar o E, vou adicionar o F. Tá lá, ele expandiu, tá vendo? Agora eu quero excluir o terceiro. Ele vai vir aqui ao D, tem certeza? Sim. Beleza, então não pode ter o D. Se eu listar aqui no 5, eu tenho o F, o E, o C, tá vendo? E o D não tá aqui. Então, funcionando bonitinho. Então, é isso aí. Bom, gente, então, nós terminamos nosso curso aqui. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês tenham aprendido linguagem C. Não se esqueça, se você tiver alguma dúvida, coloca aí nos comentários. Foi muito bom fazer esse curso, ter o acompanhamento de vocês aí. Mas mesmo assim, curte aqui esse vídeo, compartilha com seus amigos aí nas redes sociais, compartilhe agora a playlist completa, que agora tem um curso completo de linguagem C. E para você que quer continuar, para onde que você vai agora? Eu aconselho você a procurar agora uma linguagem orientada a objeto, tá? Tem alguns cursos aqui que eu ainda estou fazendo, tá? Eu ainda estou terminando, vou terminar o de JavaScript e o de Node, mas em breve nós vamos começar um de Java, onde a gente vai ver PO, uma linguagem mais formal para PO, mas é bastante interessante para a gente aprender como programar orientado a objeto. Legal? Gente, foi um prazer estar com vocês. Até o nosso próximo curso. Te vejo no próximo vídeo. Até lá. Do tipo inteiro. Bom, em Java, então, sempre orientado. Pois é, mas nem toda linguagem tem esse conceito. estrutura do tipo inteiro em C